Linha de Frente. Estamos completando 2 semanas do conflito entre Israel e a faixa de Gaza, mais precisamente com o grupo Hamas. Esse é o Linha de Frente, edição especial de cobertura da guerra em Israel. Um Linha de Frente feito totalmente com especialistas na mesa para que você entenda este conflito, cada questão deste conflito. O posicionamento dos Estados Unidos, da ONU, o potencial bélico de Israel, o potencial bélico do Hamas, se a gente pode ou não ter aí uma terceira guerra mundial, isso tudo vai ser debatido nesta mesa ao longo do programa. Por isso, não perca, fique conosco até o fim. Comigo nessa mesa estão Avi Gelbert, bem-vindo. Obrigado. O Avi é israelense, não é isso? Sim. Ele ajuda soldados e civis feridos em guerra e também é membro da Universidade de Haifa, em Israel. Muito bem-vindo. Obrigado. Do meu lado aqui também está Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, DSI, para assuntos ligados também ao tema da guerra, né? Exatamente. Defesa, segurança, inteligência, são os temas que nós discutimos nesse grupo ligado ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado. Aqui do meu lado também, o comandante Robson, que já é uma prata da casa, mas pela primeira vez comigo aqui na bancada de sábado, seja muito bem-vindo, né? O comandante Robson tem o canal Arte da Guerra. Muito obrigado, Elane. Vamos fazer para esclarecer o público aí sobre esses graves acontecimentos do Oriente Médio. Obrigado pelo convite. E para me ajudar nesse timaço, Mano Ferreira, que está o dia todo só pautando guerra e já está a par de tudo, né, Mano? De dados, das estatísticas. Você tem acompanhado aí minuto a minuto, né, Mano? É verdade, Elane. Temos feito a cobertura ao vivo aqui na Jovem Pan. Sim, lamentavelmente a gente tem acompanhado minuto a minuto, né? Cenas que nós não gostaríamos de ver, não é isso, Mano? É muito triste, né? Toda guerra é sempre uma tragédia humana. Exato. E é falando nessas imagens que a gente vai chamar uma agora para já começar na primeira pauta do programa. Bom, aí a gente está vendo, gente, imagens que a gente obteve, né, através das redes, justamente de um ataque de soldados do grupo Hamas. Para quem está em casa, né, essa faixa verde aí que eles usam na cabeça é muito típica do grupo Hamas, né? Sim. Então isso aí é um ataque a uma casa de um judeu, né, lá na região de Israel. Provavelmente é um dos kibbutzim, deve ser Be'eri pelas fotos. Sim. Kibbutz Be'eri, que mais da metade da população dele foi massacrada nesse sábado, dia 7. Lamentavelmente. E são cenas o grupo chocantes mesmo que postou as fotos e as imagens. Isso, inclusive nós vamos tratar disso também neste programa, sobre o uso da internet para você disseminar esse conteúdo terrorista, como se ele fosse um conteúdo de heróis. Não há heroísmo, há terrorismo nessas imagens. E nós vamos tratar disso também nesse programa. Bom, gente, o que eu queria trazer aqui já para a roda, para a gente começar a debater? Eu queria falar um pouquinho do papel da ONU nessa história toda. Então, para quem está nos assistindo, eu vou já pedir aqui a ajuda do Alberto, explicar para a nossa audiência qual é o papel da ONU nessas questões de guerra, porque a gente teve a guerra do Afeganistão, a gente tem ainda a guerra da Ucrânia com a Rússia e agora esse conflito de Israel com o grupo Hamas, né? O que é o Conselho de Segurança da ONU, né? E por que você tem aí 5 países que têm esse poder de veto, né? Como é que você tem aí todos os países, por exemplo, essa semana a gente viu, votando a favor da resolução que o Brasil protagonizou, né, para a criação ali de um corredor humanitário, e aí os Estados Unidos vai lá e fala, não, eu estou vetando, e ele consegue então paralisar o acordo que foi feito entre diversos países. Queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência. Tá, vamos lá. A ideia aqui é regular, moderar o uso da violência, o uso da força. Ela advém da existência dos Estados Nacionais, que é algo que surge ao final do século XVII,
Então, a ideia do soberano, o soberano, com o fim da Guerra dos 30 anos, a ideia da soberania sendo a prevalência de um certo ordenamento normativo que atribui ao soberano o monopólio do uso da força sobre um determinado território, fronteiras definidas, e sobre uma determinada população. Os países, esses estados nacionais que saem dessa lógica westfaliana, eu vou usar alguns termos, mas será fácil compreender onde eu chegarei. Eles iniciam processos de conflitos e se estabelecem entre si uma certa ética, um certo modo de empregar a violência. Isso evolui ao longo dos séculos 17, 18, 19 e com o avanço tecnológico, o uso da força passa a infligir uma violência cada vez mais brutal, cada vez mais destrutiva. Então surge um entendimento de que é preciso haver uma certa normatização, né? O direito da guerra. Tá, como se a gente criasse uma ética da guerra. Uma ética da guerra. Eu posso usar a violência, mas não posso exacerbar o seu uso. Os feridos podem ser retirados do campo de batalha. Eu não ataco populações civis. Então, usar o termo guerra quer dizer um Estado nacional contra outro Estado nacional. O Hamas não é um Estado nacional. Ele, em tese, não se submete a esse direito. Tá. E isso representa uma complicação para a maneira como nós abordamos o problema atual. Então, o certo seria nós quando falarmos da pauta, falar em conflito e não de guerra. A agressão do Hamas, tecnicamente não é uma guerra, propriamente dita. Israel fala, estou em guerra para convocar sua população, mas não é tecnicamente uma guerra. Hamas não é um sujeito do direito internacional, ele não se submete ao que a ONU, no caso, já vou entrar no tema ONU, preconizará como medidas que levem ao arrefecimento da violência, à manutenção, à busca da paz e da segurança, que são os mandatos principais do Conselho de Segurança. Então vamos agora dar uma olhada na ONU. Eu falei dos Estados nacionais, eles se consolidam como atores soberanos, entram em conflitos, temos a Primeira Guerra Mundial, temos a Segunda Guerra Mundial, em que o poder destrutivo da tecnologia se impõe. Termina a guerra com o uso da bomba atômica no Japão. Quer dizer, é a expressão máxima da tecnologia, da ciência sendo usada contra a humanidade. Há um estarrecimento de que nós caminhamos para um potencial destrutivo da humanidade. É a ideia das armas de destruição em massa. É a ideia do extermínio do planeta com o uso da tecnologia nuclear. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial, de um lado, os aliados, Estados Unidos, França, Reino Unido, principais atores europeus e americanos, do outro lado, a União Soviética. Saem dessa guerra, o mundo destruído, a Europa destruída, o Japão destruído, e duas lógicas se impõem sobre o fascismo, que foi o inimigo principal ideológico desse combate, né? O fim do fascismo, o fim da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão imperialista. Muito bem. União Soviética de um lado, liderando uma ideologia comunista, autoritária, Estado de economia de planejamento central. Do outro lado, o mundo livre, democrático, capitalismo, liberdade de iniciativa, liberdade de expressão. Esses dois lados estão numa corrida tecnológica. Os Estados Unidos já detém a bomba, a União Soviética consegue deter a bomba 2 anos depois, 47. E surge, no final da Segunda Guerra, a ideia de que é preciso organizar o mundo a partir dessa disputa de poder que emerge da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos liderando o mundo democrático capitalista de um lado, União Soviética liderando o mundo do comunismo e da economia de planejamento central do outro. São feitas várias conferências e é decidido que a organização do mundo, a governança global, ela será feita através de entidades multilaterais. De um lado, para cuidar de política e de segurança, Organização das Nações Unidas. E dentro do amplo espectro da ONU, as entidades econômicas, o que chamamos do sistema de Bretton Woods, que surgiu numa conferência nessa cidade nos Estados Unidos, o Banco Mundial, que é o Banco Internacional da Reconstrução e do Desenvolvimento, a sigla em inglês,
que cuidará da recuperação econômica dos países destruídos, inclusive os vencedores, a Europa, Japão, enfim, a Alemanha, né, que tem que ser reconstruída, e o Fundo Monetário Internacional, que cuidará da moeda, que cuidará do sistema monetário global. Muito bem, o Banco Mundial compra o seu papel do financiamento, da recuperação, da malha econômica e social, a reconstrução dos países destruídos. O Fundo Monetário Internacional, vamos lembrar que os Estados Unidos emergem da Segunda Guerra como grande potência no mundo ocidental. O dólar é a moeda de referência. O Fundo Monetário tentará fazer com que as outras moedas se fortaleçam. Economias destruídas, né? A Europa sai do processo de guerra sem capacidade industrial, com dificuldade de ter acesso à energia, materiais básicos, sem alimentos, enfim. Perfeito. A ONU, nesse sentido, aparece como o ente político que mediará esse novo mundo polarizado. É o mundo da Guerra Fria. Os dois lados... Rússia... De um lado, União Soviética, na verdade, de outro lado, Estados Unidos. Os dois detêm potencial bélico, poder militar capaz de destruírem-se mutuamente, aniquilarem o outro lado. Há uma corrida armamentista, há uma corrida tecnológica, há uma corrida espacial. Quem chega primeiro à Lua, quem põe primeiro um artefato no espaço, Sputnik, cachorra laica, União Soviética, e os Estados Unidos chegam primeiro à Lua. É uma grande disputa, uma grande corrida. Há um afastamento desses dois principais atores, União Soviética e Estados Unidos. Perfeito. Eles convivem no espaço europeu, Berlim é dividida, é construído um muro. Então, temos uma disputa muito grande. Berlim Oriental e Berlim Exatamente. Ocidental. Então, o mundo é dividido. Tem um muro que divide o mundo, literalmente. E uma disputa entre esses dois países. Nesse sentido, o Conselho de Segurança e a ONU conseguem ter uma eficácia muito grande. 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Vamos lá, para quem não sabe, está nos ouvindo, né? Está nos assistindo. França, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. Vencedores da Segunda Guerra Mundial. E a China, que também é um vencedor, embora tenha um papel menor no conflito. A China foi muito atacada pelo Japão. O Japão anexou uma parte significativa do território chinês. A China sai como também um vencedor, mas de menor capacidade econômica. A China é um país comunista. A China perfila com a União Soviética na lógica comunista, extremamente pobre, extremamente fechado, uma economia retrógrada, rural, com sérios problemas de sobrevivência da população. Vamos lembrar que a China, até pouco tempo, tinha a política de um filho por família, para controlar a população. Grande mortandade por fome na China. Muito bem, a China era um ator menor, mas também adquiriu potencial nuclear com tecnologia soviética. Por esse período, até o final da Guerra Fria, 1989, 1991, a gente faz essa divisão, porque a União Soviética deixa de existir em 91, o muro cai em 89, mas nesse período, o Conselho de Segurança, que é o responsável, conforme o capítulo 5º, artigos 23 a 32 da Carta das Nações Unidas, pela manutenção da paz e segurança internacional. Esses 5 membros têm poder de veto. O que quer dizer isso? Quando existe um conflito no mundo e os membros da ONU se dirigem ao Conselho de Segurança e dizem, olha, tem um conflito, precisamos de alguma medida que faça com que aquele membro da ONU pare de agredir, pare de causar aquela agressão. Os membros do Conselho de Segurança são 15, 5 permanentes, 10 rotativos, mandato de 1 ano. Os 5 permanentes têm poder de veto. O que quer dizer? Eles podem bloquear qualquer resolução. Isso faz com que, em geral, haja ou tenha havido sempre uma disputa no Conselho de Segurança entre o bloco soviético-chinês, sino-soviético, e o bloco democrático ocidental, França, Reino Unido e Estados Unidos, no sentido de que um lado não ceda ao outro. As resoluções sempre foram matizadas para atender, as que se tornaram vigentes, atender aos interesses mínimos desses 5 membros permanentes. Bom, o Conselho de Segurança consegue manter esse balanço de poder, e o que vigiu
durante todo o processo até o final da União Soviética foi o que nós chamamos da Guerra Fria. Sim. Né? Um estado de beligerância, mas que não redundou em conflito entre esses dois lados. Tivemos conflitos periféricos. Sim. Vietnã, Coreia, diversos conflitos, crise dos mísseis em Cuba, enfim, diversos conflitos. Mas não houve aquela destruição recíproca que era o cenário de horror com o advento do armamento nuclear e que assombrou o mundo por 4 ou 5 décadas com o final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria ser fria é um sinal de vitória da ONU nesse período. Exatamente, ela funcionou, ela foi funcional nesse sentido. Só que acabou essa lógica, a lógica do mundo polarizado da Guerra Fria. E a China, nesse período, se enriquece. A economia chinesa cresce, tem uma ascensão da economia Nós temos, chinesa. Do fim dos anos 80 até o começo dos anos 2000, que nós chamamos de Pax Americana. Os Estados Unidos saem com grandes vencedores da Guerra Fria, que ganharam a corrida tecnológica. O Fukuyama chamava de fim da história. Fim da história. O Estado soviético falido por corrupção, falido por baixa produtividade, falido por falta de dinheiro. Então, durante a década dos 90, a lógica foi a lógica do mundo em que os Estados Unidos têm a hegemonia. A Europa se refortaleceu economicamente, a União Europeia, então passa a ser também um ator importante do ponto de vista econômico. E aí nós caminhamos para um mundo em que o multilateralismo econômico, Organização Mundial do Comércio, trocas comerciais, produtivas, tecnológicas, nós achamos que acabou a história, porque acabou a ideia da história segundo o materialismo dialético da tese e da antítese, né, da ideia marxista de que nós teríamos sempre uma dicotomia, crises, enfim, que levariam a crises recorrentes do capitalismo. Então a ideia era que não, nós nos encaminharíamos para um modelo de economias capitalistas e de sociedades democráticas. Não foi isso que aconteceu. Sim. A China se refortalece, dos anos 2000 em diante, vejam, no final dos anos 80, a China exportava o mesmo que o Brasil, 20 bilhões de dólares. Sim. Olha o que aconteceu em 10 anos. Então, vem a China como ator global, vem a China como potência, a China estabelece um plano dela também pleitear a hegemonia no mundo, que é o que nós temos hoje, e o papel do Conselho de Segurança das Nações Unidas perde relevância. O que nós vemos hoje é um organismo depauperado, fragilizado e que tem dificuldade para fazer com que as medidas que possam refrear o uso da violência sejam acatadas e implementadas. Sim. Muito obrigada pela explicação. Alguém quer complementar? Exatamente. Um ponto que eu acho interessante de adicionar é que nessa construção dos organismos multilaterais, de consolidação da ONU, já surge ali o começo do capítulo do conflito que a gente, de certa forma, está vivendo, né? Porque é numa resolução da ONU, logo no seu início, que há a ideia da criação de 2 estados, Israel e Palestina. Israel se consolidou, a Palestina, por diversos conflitos entre os países árabes, entre uma crise de governança entre os próprios palestinos, nunca conseguiu se consolidar como um Estado. E aí, esse é o plano de fundo que agora, passado tanto tempo, volta a aumentar a tensão da geopolítica, porque aquela questão não resolvida lá de trás, do começo da ONU, acaba batendo a porta agora e fazendo com que todas essas tensões reapareçam. E aí, vindo para esse momento do Brasil, né, assumindo aí a liderança do Conselho de Segurança, o Brasil não é um membro permanente, como você bem pontuou, mas ele está rotativamente, você tem ali sempre um país que assume a... É bom esclarecer isso. Muito rapidamente. Então, o mandato dos membros temporários é de 1 ano, e é obrigatório que todos os países participem periodicamente do Conselho de Segurança, todos participam. É uma representação regionalizada, então sempre tem que ter um latino-americano, um africano, enfim, é feita uma composição, um balanço. Esses países representariam os interesses desses agrupamentos regionais. A participação no Conselho de Segurança dos 15 membros é obrigatória. Os outros membros que não têm assento naquele período
podem participar, claro, todos os membros da ONU podem participar das conversas, das discussões, mas eles não votam, mas eles podem participar e participam. A presidência do Conselho de Segurança, que é rotativa, é 1 mês, e ela apenas tem um caráter administrativo, procedimental. Ela não é um poder em si mesmo. Ela é como se fosse uma secretaria rotativa. Mas convoca a reunião, né? Convoca a reunião, mas a reunião é convocada. Você pode convocar a reunião. Agora mesmo, além de convocar, me desculpa interrompê-lo, mas a gente teve aí o Brasil liderando essa resolução aí, pelo menos a redação final dessa resolução para a criação de um corredor humanitário, para que a gente tivesse aí alguma ética nesse conflito aí, principalmente do lado do Hamas, né? Porque o que a gente vê ali é a população ali espremida, né? Entre o conflito, entre a faixa de Gaza, onde o Hamas está, e Israel, que fechou ali a fronteira, e você também tem o Egito fechando. Então, você tem uma população totalmente encurralada, cercada, sofrendo com a falta de luz, com a falta de comida, com a falta de hospitais, de energia elétrica. Hoje mesmo eu ainda ouvia um brasileiro dando aí um depoimento numa rádio, que há filas enormes para as pessoas conseguirem carregar o celular. Eles ficam na fila, porque daí você tem um ponto lá de energia que as pessoas vão lá e compartilham. Então, o Brasil tentou aí criar um corredor ali humanitário, onde você pudesse tirar essas pessoas que o senhor conhece bem, né, Avi? Os feridos, as crianças, os idosos, e de repente chega os Estados Unidos e fala não vamos assinar. E aí, só pegando um gancho no que você falou, olha, do lado ocidental dos países permanentes, você tem ali França, Estados Unidos e Reino Unido. Você vê o Reino Unido e os Estados Unidos muito estão alinhados, né? Porque o Reino Unido foi lá e simplesmente se absteve de votar. Então, está do lado dos Estados Unidos. Agora, a França liga para o Brasil e manda o recado de parabéns pela resolução, pelo documento que fez, né? Então, a França se descolou um pouco desse grupo ocidental de membros permanentes. Bom, a França sempre teve uma postura mais autônoma, ela tem os seus interesses próprios. Vamos lembrar que a França foi uma potência colonial, ainda mantém uma preponderância, em particular, na África e no Caribe. Vamos lembrar que a França ainda é um país colonialista. De fato, o Brasil tem fronteira com a Europa, com a União Europeia, com a Guiana Francesa, né? Que nós podemos pensar que talvez seja ainda um símbolo de um mundo já ultrapassado, né? Talvez uma excrescência do ponto de vista da ordem internacional. Você tem uma colônia colada ao território brasileiro, como temos as Malvinas, né? Que pertencem ao Reino Unido, ali num espaço reivindicado pela Argentina. Mas, enfim, a França tem a sua pauta própria, os seus interesses próprios, ela não se alinha, não se perfila muitas vezes com os Estados Unidos e com o Reino Unido, mantém uma certa autonomia. A França é uma economia um pouco mais de bem-estar social, ali não prepondera a lógica do capitalismo concorrencial desenfreado, como é o caso do liberalismo americano e inglês. Então, ali há alguma diferença, sim, do ponto de vista dos posicionamentos políticos e ideológicos. Tá. E aí você teve, então, o veto dos Estados Unidos, que terá que justificar. Por que agora os países que vetam têm que justificar? Tem um prazo de 15 dias, né? Por que eles precisam justificar esse veto rapidamente? Tem alguma lógica para isso? Você acha que isso muda alguma coisa, né? Não muda nada. Está vetado, está vetado. Exato. A criação do corredor humanitário é um expediente tradicional, não há nada de excepcional nisso, né? É a retirada dos civis. Justamente o papel do Conselho de Segurança é refrear a violência, garantir a segurança, em particular das populações civis, né? Então, a justificativa do veto já foi dada pela embaixadora quando ela proferiu o voto. Ela disse que o governo americano, o presidente Biden, em visita, tinha conversações com vários líderes agendados. Ela esperava que dessas conversações resultasse algo que pudesse, sim, justificar uma resolução melhor que aquela que tinha sido apresentada pelo Brasil. O protagonismo americano, para eles, é muito importante. Eles não vão deixar, vamos falar assim, em letras maiúsculas, eles não vão deixar o Brasil tomar uma resolução de uma situação onde eles estão há anos tentando trazer soluções
através deles e outros membros que foram citados aqui, mas nós temos que entender uma coisa. A prática ela é diferente da teoria. Então, quando a gente vai e faz um trabalho teórico que fala, vai passar um corredor aqui, vai ser assim, vai ser fácil e tal. Não é nada disso. Faixa de Gaza, como vocês falaram, é uma faixa pequena, é uma faixa que hoje, infelizmente, Hamas, que é um grupo terrorista, domina e trabalha em túneis embaixo da faixa inteira. Tem mais de 500 quilômetros de túneis, mais do que metrô de Londres. E essa retirada dos civis é o trabalho que o Hamas faz para evitar essa retirada. Porque o escudo humano que eles estão usando hoje é o mais importante para eles, até na guerra midiática que tem. Porque quanto mais civis vão morrer, mais pressão vai vir em cima de Israel, através da ONU, através de outros países, e Israel vai perder a simpatia do mundo após o que aconteceu no dia 7 de outubro. Então, a gente tem que entender que Estados Unidos, talvez nesse ponto, não se justifica, mas através desse ponto, talvez tenha as práticas de pressão, tanto Biden foi e pressionou, além de dar abraço, de ser amigo e tudo, ele pressiona também o governo de Israel, através do Bibi, e do outro lado, ele vai para os outros, para o Egito, principalmente, para tentar e conseguiu levantar a porteira para começar a passar essa ajuda humanitária. E convencer Israel que deixa que isso acontecer. Porque do outro lado, Israel tem essa preocupação. Ajuda humanitária, Israel quer que chegue aos civis. Mas do outro lado, ela não sabe se vai chegar mesmo. Quem vai pegar o combustível que vai entrar? Quem vai pegar... E o corredor humanitário pode servir para a saída de terroristas, de criminosos, né? Isso é importante, hein? Nós temos falado do Hamas como um movimento terrorista, né? Como um movimento político que usa meios terroristas. O Hamas é uma organização criminosa que está ligada à criminalidade internacional, ao narcotráfico, ao tráfico de armas, ao tráfico de produtos químicos, à lavagem de dinheiro. Então vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Eu tenho até uma arte sobre o Hamas, eu vou pedir para a Mel colocar. E aí, nessa linha, eu queria agora falar então sobre o papel dos Estados Unidos, porque a gente vê então Joe Biden indo para Israel, né, para dar esse apoio a Israel. Mas, na verdade, os Estados Unidos apoiam Israel desde 1948, quando o Estado de Israel foi criado, né? E a gente sabe que, anualmente, ele manda bilhões e bilhões de dólares para lá, né? Temos a arte aí, Mel, só para a gente ilustrar para quem está em casa? Tá joia. E aí, eu queria perguntar para vocês, né? Ó, a gente tem aí, hoje, a Mel trouxe para a gente aí a capacidade bélica de Israel, né? Israel hoje conta com um pouco mais de 2.000 tanques, são mais de 300 aeronaves de combate e a gente aí tem 600 mil integrantes entre ativos e reservistas. Como é que funciona lá, né? Lá as mulheres são obrigadas, o serviço é obrigatório, mulheres e homens. Mulheres 2 anos e homens 3 anos. Isso. E aí parte desse pessoal tem a sua vida, trabalha normalmente, né? Podem ter a sua atividade de trabalho normal, podem ser advogados, podem ser médicos, podem ser operários, eles podem ser o que eles quiserem, eles tocam a vida. Numa necessidade, havendo uma guerra, eles são chamados. E os que desejam fazem um treinamento recorrente, periódico? Anualmente, entre 40 e 50 dias, qualquer um que pertence a reservista faz esses treinamentos para poder realmente, em situação de necessidade, se integrar nas forças como soldado normal, dentro das funções que ele vem exercitando já durante o treinamento. O serviço dele. E aí a gente tem a do Hamas, né? Tem também uma arte aí do Hamas, só para a gente fazer aí uma comparação. Enquanto Israel, vale lembrar que Israel é o 14º maior poderio
de exército, de bélico, de defesa de guerra do mundo, é o 14º, né? Então nós estamos falando lá de 600 mil integrantes entre ativos e reservistas. Quando a gente fala do grupo Hamas, que o professor Alberto aqui falava bastante sobre eles no sentido de que eles estão ligados aí ao narcotráfico, a um grupo criminoso, a gente está falando de 40 mil, a Melzete tirou 40 mil integrantes, né? E eles conseguiram cavar mais de 500 quilômetros de túnel subterrâneo ali na faixa de Gaza, né? Impressionante. E criar foguetes também de forma artesanal, com tubulação de gás e água, né? Inclusive destruindo a tubulação de água para fazer foguete. Destruindo a infraestrutura, destruindo tudo que... Sofrimento para a população civil para poder se preparar para um ataque indiscriminado. O armamento deles, então, é basicamente foguetes, né? E eles têm drones também e alguns submarinos, mas os foguetes deles, a grande maioria é o R-116, que alcança 120 quilômetros. É importante dizer que qual a diferença do foguete para o míssil, né? O míssil, ele tem alvo, certo, né? Ele tem guiagem. Hã? Guiagem. Isso, então agora só me ajude, por favor, que essa é a sua praia. que eu tô tendo que tem um sistema de guiagem, pode ser inercial, por satélite, óptico, ele tem um sistema... Você pode alterar a trajetória dele em voo. Do míssil. O foguete já não, ele é a esmo. Tem ele algumas gerações parabólica, tem uma certa... Isso, tem uma certa... Você tem uma certa dirigibilidade, mas em geral o míssil é mais sofisticado, né? Ele tem assim todo... Para você ter sistemas de guiagem, você precisa ter um conhecimento de engenharia muito bom. Agora, Elaine, esse negócio que os foguetes do Hamas são completamente artesanais é complicado. Se a gente tentar fazer um desse em casa aí, provavelmente é capaz de explodir. Esses que a gente está mostrando... Eles são muito bem preparados. Esse que a gente tem na arte não é artesanal. Não, veja bem, eles não têm a estrutura de uma Lockheed, de uma Raytheon na vida, não tem. Agora, não dá pra gente. Vamos lá. A Raytheon e a Lockheed são duas das maiores empresas, né? Tem outras de armamentos dos Estados Unidos. Eles não têm a estrutura, a linha de produção de uma Lockheed, de uma Raytheon. Mas você não pode colocar... vamos pegar uma guerrilha do século passado, que é o Vietcong. A diferença do Vietcong pro Hamas é abissal. Eles têm técnicos muito bem treinados. É artesanal, assim, a gente coloca, é artesanal, de fato mas é um pessoal com muita expertise naquele ali. Mas também recebem material de outros lugares, como o Irã, por exemplo, também, e treinamento. Então, esse não deixa de ser um braço do Irã. A gente pega hoje, e até antes de entrar no programa, nós vimos que até teve mísseis oriundo de Iêmen para Israel, para o sul de Israel, interceptados pelos navios de guerra dos Estados Unidos. Então, esses braços todos são usados, Hezbollah no norte, Hamas, Jihad Islâmico, todos esses grupos, eles entram em funcionamento e recebem todo o apoio, então não é bem artesanal. Sim. Tem materiais... A capacidade bélica, a capacidade militar do Hamas é uma coisa que não dá para ser desprezada, né? Eu não sei, esses 40 mil aí que colocaram, eu não sei se são todos combatentes ou se tem do pessoal administrativo do Hamas. Mas se for esse número... A gente não sabe, eu não tenho condição de pensar. Para uma faixa muito estreita, né? Que é a faixa de Gaza. Mas esse número, e se você pegar Hezbollah, nós estamos falando de mais de 100 mil. Sim. Mais 100 mil. Eu falo sempre pro pessoal, né? Eu falo sempre nos vídeos, se você acha que o Hamas é um problema, espere para conhecer o Hezbollah. Exato. Ainda mais com a facilidade que Hezbollah tem para receber material, tanto físico como humano. Através da Síria, você está numa linha terrestre que você vê em Irã, Síria e Líbano. Coisa de uns meses, uns anos atrás, eu fiz uma pesquisa sobre o Hezbollah, né? Eu me aprofundei bastante nisso. E eu fiquei, assim, boca aberta com a capacidade militar deles, em termos, inclusive de inteligência, né? De levantamento de alvos, etc. É um negócio... veja bem, gente, aqui eu não estou fazendo
proselitismo nem de um grupo nem de outro. Eu estudo esses grupos, né? Então a gente tem que dizer o que ele é capaz de fazer. É capaz de fazer isso, aquilo, ou não pode isso. Não é proselitismo de uma coisa ou de outra. Eu não faço uma análise ideológica, minha análise é técnica. A capacidade, tanto do Hamas quanto do Hezbollah, em termos militares, é uma coisa preocupante. Tá. E aí a gente tem a capacidade bélica de Israel, a gente tem uma arte também, e a gente vai entrar também numa arte que fizemos, né, sobre a capacidade, o investimento dos Estados Unidos para Israel, né? O que os Estados Unidos vem investindo aí ao longo dos anos, né? São só para a guerra, gente, me assustou o número, né? Essa a gente mostrou, né? Só para a guerra, os Estados Unidos de 1948 até agora já enviou para Israel aproximadamente 160 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É exatamente... hoje, parte maior, inclusive, a partir de 73. Isso. Hoje, o número está em 3,8 bilhões de dólares ano, que é enviado para Israel para compra de arsenal bélico, né? Vamos lembrar só do que eu comentava na primeira parte do programa. Esse era um dos frontes da Guerra Fria, digamos assim, né? Onde o conflito esquentava na periferia do mundo. Ali nós tínhamos Israel como posto avançado dos Estados Unidos e por isso recebe armamentos, por isso recebe dinheiro, por isso recebe tanta ajuda a Israel. Israel se transforma hoje na nação empreendedora, né? Na Startup Nation, um lugar em que a inovação, muito derivada das tecnologias duais empregadas no militar, aproveitadas no civil, são desenvolvidas. Né? O Waze, por exemplo, é uma coisa que vem de Israel e tanta coisa. Sim. Oriunda do exército. Exatamente. O quê? Oriunda do exército. Sim, o Waze. Começou. Então, o aplicativo que a gente usa no celular para quem está em casa. Então, e o mundo árabe, aliado da União Soviética, a União Soviética fomentando o desenvolvimento daquelas repúblicas pobres que começavam a se transformar em estados nacionais com características próprias, né? O Iraque não existia, vai existir naquele período entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, Egito, enfim, aqueles países todos aliados da União Soviética, recebendo armamento, recebendo treinamento, preparando suas lideranças para isso. Bom, termina novamente a Guerra Fria, a União Soviética se esfacela. O que nós temos? Em 79, Revolução Islâmica no Irã. O Irã, que era um país ocidentalizado, era uma potência petrolífera que atendia aos interesses americanos, retorna no tempo, digamos assim, e se transforma numa teocracia. Os ayatollahs, os chefes do xiismo, né? Essa corrente do islamismo, que o Irã abraça como o modelo civilizatório que passa a adotar de 79 em diante, contestatório ao Ocidente, anti-imperialista, anti-Estados Unidos. É essa ideologia, é esse modo de viver, é essa conexão entre religião e sociedade que hoje fomenta esse eixo xiita que penetra pela Síria, tem no Hezbollah o seu representante no Líbano, que é um estado multinacional, multirreligioso, né? Sim. O Líbano é um país múltiplo, diverso, mas o Hezbollah é muito forte, graças ao apoio do Irã. E, por sua vez, o Hamas, que é o braço xiita na Palestina, recebendo apoio do Hezbollah. Então, o Irã está por trás de tudo isso. Vou só botar, então, aqui na arte que fizemos agora da capacidade bélica de Israel, para a gente fazer uma leve comparação com a do Hamas. Então, agora vamos falar dos aviões, né? Que hoje a gente tem lá recursos no Estado de dos Israel. Estados Unidos que disponibilizam, vamos falar para Israel, para essas situações emergenciais. E se a gente olhar esses números, eles vêm no início com uma intenção de intimidar outros de entrar nessa guerra, mais para segurar principalmente o lado norte, o Hezbollah, e um recado para a Síria e para o Irã. Tá. Porque Irã, como muito bem o Alberto colocou, ela senta lá no balcão e vai mexendo os bracinhos de acordo com o que ela quer, principalmente com essas organizações terroristas.
Estados Unidos está avisando o Irã. Uma vez que você vai mexer nesse braço, que é um braço mais articulado e perigoso, você não vai ficar sossegado no seu canto. Eu quero tratar disso. Eu vou só passar rapidamente as aeronaves, Mel. Israel, ela tem hoje 196 F-16, né, que é uma aeronave de combate, 83 F-15 e 30 aeronaves de combate F-35, que é o avião mais moderno de combate do mundo. Não é isso, comandante? Os Estados Unidos venderam para Israel, né? O que é uma prova também do bom relacionamento entre os dois países, porque esse avião ele tem uma capacidade técnica assim impressionante, é um avião stealth, né? Ou seja, com baixa probabilidade de detecção pelo radar. Israel fez suas próprias modificações também, né? Eu acompanhei durante uma época o projeto israelense, então eles pegaram aquilo que interessava para eles do F-35 e deram uma melhorada, uma boa adaptação aos padrões da Força Aérea Israelense, que são muito bons. Tá. Em termos de helicóptero, eles têm 142 helicópteros, sendo 42 helicópteros de ataque, 5 submarinos e 49 navios de patrulha. Essa é a capacidade hoje de Israel. Só que não bastasse isso, aí os Estados Unidos manda 2 porta-aviões, né, para lá, com inclusive um dos porta-aviões, eu tenho aqui todos os nomes deles, né, é o maior porta-avião do mundo, né? Sim. Ele tem capacidade ali para 90 aviões caça, né? Uhum. Ele tem um lançador, um destroyer, né? O destroyer acompanha. O destroyer é um navio de guerra. São vários que acompanham. Isso. É um escorte, né? Ele vai escortando essa nau, que é a nau operacional, né? Ao fim e ao cabo. Agora, é importante lembrar que capacidade não é só material bélico, né? Capacidade é ter pessoal preparado, prontidão, operacionalidade. E isso Israel tem. Agora, é interessante que depois a gente vai entrar na política interna de Israel, provavelmente. Isso. Mas houve até uma paralisação dos pilotos de caça, né? Dos pilotos da Força Aérea Israelense em protesto contra Benjamin Netanyahu, né? Sim. E isso retirou capacidade, retirou pronta resposta por algum momento que talvez o Hamas tenha percebido. Se apropriado disso, né? Aí tá o porta-aviões. Deixa eu te fazer uma pergunta. São 2 porta-aviões, o Gerald Ford, né? Gerald Ford. Isso. E o outro é o Eisenhower. O Eisenhower. 2 presidentes. Eisenhower. Isso. Sim, tá. E aí, o Eisenhower é o mais... Hoje é o melhor porta-aviões do mundo. Isso é um excesso, né? O Ford é mais moderno, na verdade, né? Mas o Eisenhower é assim... o maior. Já tem extensivamente testado, etc. O Ford é o mais recente deles, né? E é a classe mais recente. Mas eles têm, assim, é mais ou menos a mesma equivalência que eles fizeram alguns improves no Gerald Ford, né? Mas não acredito que em termos operacionais vá ter muita diferença. Ambos estão ali bem na... Sim, é mais o recado muito fortemente é uma dissuasão, né, para o Irã. É demonstração, é quase que uma ostentação do potencial de uso da força. Isso não é para ser empregado contra o Hamas. Vamos combinar. Lógico. O problema do Hamas é que ele está diante de uma questão política. Mas talvez aí eles estejam preocupados... e aí eu quero entrar nisso. Então vamos lá. Os Estados Unidos, vamos entrar no que eu sei falar, né? Porque esses nomes difíceis não dá. Eu quero entrar nessa história. Então tá, os Estados Unidos vai lá e veta, né, na ONU, a resolução que o Brasil propôs. E aí, vocês não acham que Biden entra numa situação bastante difícil? A gente precisa lembrar. Biden estava desgastado internamente nos Estados Unidos, então pode ser que ele tenha usado esta guerra, né? Uma das possibilidades é que ele tenha utilizado do conflito em Israel para melhorar a imagem dele internamente, que estava bastante desgastado. Quando eu falo internamente, é nos Estados Unidos, né? Você tem ali ele desgastado e o Trump subindo nas estatísticas ali de intenções de voto. Vocês não acham que, por outro lado, essa é uma posição bastante frágil? Por quê? Porque se ele não conseguir conter este conflito entre Israel e o Hamas, se a gente tiver ali um boom
de outros países se envolvendo nesse conflito, como o próprio Hezbollah através do Líbano, Síria, Irã, ele vai ter um problema muito grande para resolver, porque vamos lembrar que os Estados Unidos atacou a Rússia agora, dizendo que o que ela estava fazendo com a Ucrânia não era correto, não tinha uma ética dentro da ética da guerra, digamos assim, se é possível falar. E aí ela foi fortemente em cima da Rússia com essa questão de ataque à Ucrânia, de tomada de território da Ucrânia. Aí, de repente, ela vai lá e fica do lado de Israel. E Israel, se ela não conseguir conter os ânimos, né? Se ela não conseguir conter esta potência bélica que tem Israel, e ele, de fato, resolver tomar aquele território ali da Palestina, né, da faixa de Gaza, com violência, com uso de violência, com uso da força, que a gente viu que é a força de um dos maiores exércitos do mundo, né? Vai ser muito complicado para a imagem de Biden dos Estados Unidos, ou não? Ou do outro lado é uma oportunidade para ele, porque ele está enfraquecido politicamente hoje dentro dos Estados Unidos. E se ele conseguir, e por isso que ele está mobilizando tanta força, por isso que ele está se colocando muito firme, para tentar, sim, chegar a uma solução. E se realmente o objetivo da guerra de Israel, de acabar com Hamas, vai acontecer e vamos se construir uma nova faixa de Gaza, isso vai ser uma vitória muito grande para ele. Então, não só para ele, na minha opinião, até para os palestinos, para todo mundo. Eu tendo a discordar, mas como eu estou de mediador, eu queria ver um pouco o Mano. Vamos ouvir o pessoal aí. Eu acho que assim, é um risco e uma oportunidade, né? Em geral, na política, as grandes oportunidades são também grandes riscos. E o ponto é esse. Ao decidir ir pessoalmente lidar com o conflito, eu sei inclusive que o comandante Robson eu me pergunto só se o Biden sabe diferenciar risco de oportunidade, mas tudo bem, continua aí, vai. Sei que o comandante Robson tem uma visão tem todo mundo de que tecnicamente foi um tanto precipitado a ida dele diretamente, né, porque teria outras escalas hierárquicas para ele usar antes dele se expor a ir pessoalmente, mas o ponto é, a imagem política dele estar lá na zona do conflito, no território, lá visitando Israel, faz com que a imagem dele fique muito mais associada diretamente com o que vai vir, pro bom ou pro ruim. Exatamente. Ou seja, se houver sucesso do ponto de vista de pacificação, de conseguir controlar o Hamas, vai ser muito lucrativo. Conseguir um corredor humanitário ali, pelo menos para passar os caminhões com mantimento para os palestinos. O corredor humanitário é um paliativo para evitar o desgaste da população civil. Só isso. Aqui nós estamos, de novo, não é uma guerra, né? Não é uma guerra. Veja, o caso da Rússia e da Ucrânia, a Rússia nunca declarou guerra. É uma operação especial. Porque se declarar guerra, aí entra no direito da guerra. Aí passa a ser outra coisa. E nesse sentido, no caso do conflito da Ucrânia, a Ucrânia está sendo atacada, né? A Ucrânia estava vivendo sua vida e a Rússia invadiu. No caso do conflito Israel-Hamas, o Hamas atacou e Israel está defendendo, né? Então eu acho que, do ponto de vista da narrativa do Biden para o público interno, tem essa diferença. Hoje o mundo já está dividido porque entende o seguinte: o Hamas, ok, ninguém está passando pano por Hamas. É um grupo criminoso, é terrorista, Só que a gente tem ali os palestinos que estão encurralados e morrendo, né? A gente viu um hospital sendo atacado essa semana, né? Com mais de 400 mortes. Ao longo da semana, teve o Hamas roubou insumos e combustível que estava servindo para ligar os geradores em hospitais. Mas não está preocupado com o bem-estar da população palestina. Tudo bem, nós sabemos disso, mas Israel tem que estar. Porque a partir do momento que ela usa todo... Por que a gente quis trazer esse poderio bélico aqui, essa comparação? A partir do momento que Israel decidir entrar, eu entendo que a força deles é muito grande. Peraí, que a gente está usando uma variável que não é a variável central para entender o que pode acontecer. A variável central não é conquista de território.
Não é questão de Israel conquistar Gaza, não é disso que estamos falando. Estamos falando da luta contra um agressor irregular, assimétrico. Quais são as analogias que nós podemos fazer? Podemos fazer uma analogia com a Al-Qaeda e com o ISIS, né? O Daesh, o Estado Islâmico. Então, qual foi a vitória simbólica contra a Al-Qaeda? A cabeça de Osama Bin Laden. Perfeito. Quando se matou Osama Bin Laden, é cabeça na bandeja, é disso que se trata. Se entregar a cabeça de Mohammed Deif, o principal estrategista militar, numa bandeja para o mundo, aí Israel Explica quem é ele para quem está nos assistindo e não sabe. É um dos líderes. O hóspede. É o principal estrategista militar. É dele que saiu toda essa operação, todos os aspectos táticos, operacionais, brilhantes, pode-se dizer, né? Porque com o uso de diversos instrumentos quase rudimentares, paragliders, neutralização de câmeras de observação, neutralização das torres de telecomunicação, conseguiu... Só para esclarecer, você está falando brilhante tecnicamente, não moralmente. Claro, tecnicamente, mas foi. Quer dizer, o Israel é reputado como o Estado que mais sabe se defender no mundo. Taticamente foi muito bem concebida a operação deles. E foi mais bem sucedido do que eles esperavam. Eles penetraram em território israelense sem qualquer tipo de contraposição. Roberto, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é uma coisa que está me martelando aqui já tem alguns dias, tá? Como é o relacionamento do Biden com o Bibi? Porque isso conta agora. Bibi? É, o Benjamin Netanyahu. Como é que é o relacionamento dos dois? É um casamento ou eles estão namorando por conveniência agora? Não. É um namoro por conveniência. Claramente, o Partido Democrata americano não é um aliado de Benjamin Netanyahu, é um aliado dos republicanos, um aliado de Trump. Bibi vinha com medidas internas que aumentavam o seu poder, quer dizer, solapando a democracia israelense, retirando poderes da Suprema Corte. Vou lembrar que Israel é um Estado multiétnico, multicultural, multirreligioso. Lá vivem cristãos, vivem muçulmanos, tem juiz muçulmano na Suprema Corte israelense. Pouca gente sabe disso. Sim. Tem acesso às universidades para cidadãos de várias nacionalidades, e tem a questão dos drusos religiosos, deputados, deputados árabes. E te interrompendo por um segundo, um dos meus trabalhos é na Universidade de Haifa. A Universidade de Haifa tem 40% de estudantes, pesquisadores e professores palestinos, muçulmanos, além de outras religiões que existem lá, e lá convive de uma maneira harmônica, sem problema nenhum. E todos esses palestinos certamente gostam dessa relação. E, aliás, vale reforçar, inclusive, que um dos pontos que já foi levantado por alguns especialistas é que talvez Hamas tenha atacado Israel porque Israel estava prestes a assinar um acordo de boas relações com o mundo árabe através de Bahrein, né, e os Emirados Árabes. E esse acordo acabou não saindo por conta dessa guerra. Esses já saíram. Os acordos de Abrão. Agora, o Marrocos também, e estava em curso com a Arábia Saudita. E pela primeira vez, algumas semanas atrás, uma delegação de alto nível... estava para assinar com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que é o berço do islamismo, que é onde você tem Meca e Medina, onde qualquer muçulmano na vida tem uma obrigação de fazer uma visita a Meca e Medina, que estão na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, diferente de Irã, que é xiita, é sunita. E também tem essa divergência entre essas facções dentro da religião, e tem atritos grandes, históricos, o professor me corrige, que isso também faz a Arábia Saudita querer sim se ingressar desse lado, para ter uma economia mais garantida, onde o mundo que os Estados Unidos, Israel, Reino Unido e todos eles apoiam eles numa situação futura que pode acontecer de um ataque do Irã à Arábia Saudita. Tá. Então nós temos que também analisar um pouco mais com amplitude o que está acontecendo na região. Tá. Então, só para a gente entender
e fazer aqui uma fotografia. Esse acordo entre Israel e o mundo árabe, que o cerca, né, ali na região, começou então com Bahrein e Emirados Árabes. Eles já assinaram. Marrocos. Os 3 assinaram. Agora ele assinaria então com a Arábia Saudita. E eu me equivoquei aqui. A Arábia Saudita. E por isso então alguns especialistas estão dizendo que Hamas possivelmente possa ter atacado Israel porque não queria esta assinatura. Para boicotar esse processo, que era um processo de normalização de países árabes importantes. A Arábia Saudita é um país riquíssimo, né, detentor de grandes reservas de petróleo. Bahrein, Emirados Árabes, não tanto, mas são países menores. Marrocos está bem ali na periferia do Islã, está lá na costa atlântica, né? O acordo com o Marrocos foi que os Estados Unidos reconheceram que o Saara Ocidental é parte do território marroquino. Então, o Marrocos está muito próximo da União Europeia, enfim, mas ali na região do Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, né, dependendo do lado que você fala, da Península Arábica, sim, a entrada da Arábia Saudita mudaria completamente a relação de forças entre o mundo árabe e Israel, tá? Entre o mundo sunita e Israel. Tá. O Egito já tem uma relação normalizada, ou bastante normalizada com Israel. A Arábia Saudita é o grande jogador que ainda não tem isso normalizado. Então, sim, seria uma mudança da correlação de forças com uma aceitação de Israel como um país, como um Estado nacional, como uma sociedade presente no Oriente Médio, né? Então, o ataque do Hamas é bem provável que tenha se aproveitado desse momento para solapar, boicotar esse processo. Se aproveita também desse adormecimento da vigilância israelense ali na faixa de Gaza. Tropas tinham sido transferidas para a Cisjordânia. Também é um pouco simbólico, né? Porque são 50 anos da Guerra do Yom Kippur, né? Então tem um aspecto também de marcar o aniversário, celebrar negativamente esse aniversário. Agora, o Hamas faz esse movimento e tenta, por meio desses atos terroristas e do uso da violência, trazer para o conflito outros autores. Isso está muito claro. Síria... Principalmente Irã, Síria, né? E o Líbano através do Hezbollah. O Líbano é uma, vamos dizer, o Líbano é uma confederação de representações políticas, né? Sim. O Líbano não tem potencial militar para entrar nisso. O Líbano pode franquear, quer dizer, ou não vigiar o seu território para que certos agrupamentos, como é o caso do Hezbollah, que é uma organização política no Líbano, mas que tem um braço armado, um braço de relação externa, internacional, por todo mundo, inclusive no Brasil. Hezbollah está presente e no seu lado, vamos dizer, político, filantrópico, tem algum mérito porque ajuda as populações, mas no seu lado militar, doutrinário, é uma tensão permanente com relação à paz. Só para a gente fechar o primeiro bloco, a conversa está muito boa, mas eu vou ter que chamar o break. Como mensagem final desse bloco, você entende então que Israel não tem como objetivo avançar ali no território da Palestina, ali na faixa de Gaza. Ele quer só... Essa guerra pode ser concluída quando a gente tiver de bandeja... Neutralizar o Hamas, a liderança do Hamas. Isso está declarado. É exterminar, é decapitar, é matar essas pessoas. É o objetivo principal da guerra de Israel. Tá. E voltando, eu só coloco bem claro, Irã não quis que esse acordo com a Arábia Saudita seja assinado, e usou um dos braços, que é o Hamas, aproveitando uma festa da Bíblia, Sim. aproveitando o sábado, como já foi feito em Yom Kippur, Sim. e aproveitando o adormecimento de Israel nesse momento. Tá. Agora, só finalizando, eu sei que você quer ir para o break, mas nós temos que pensar nesse jeito. Israel é o para-choque para o mundo desses braços que estão atuando no Oriente Médio. Eu queria agora conversar com vocês o seguinte. A gente falou ali como fica fragilizado ou não a posição dos Estados Unidos caso Israel adentrasse ali
na faixa de Gaza, o que o senhor acredita pouco provável, vocês acreditam pouco provável, vocês acham que a ideia ali De novo, a ideia não é conquista de território, a ideia é de exterminação da cabeça pensante do Hamas. Sim. Então, o uso do território como meio para neutralizar esses... Tirando toda a força militar do Hamas e deixar essa região dominada talvez por outros. Talvez voltasse para Mahmoud Abbas, para a autoridade palestina, né? Para o Fatah, que é uma outra corrente. Ou até para o Egito. Tá, então vamos lá. Aí eu falava aqui no primeiro bloco, né? A gente tem aí uma situação onde a figura do Biden está muito desgastada dentro dos Estados Unidos, né? E a gente tem ali Trump subindo nas estatísticas ali, né? Agora para a eleição, para as próximas eleições presidenciais. E aí tem outros fatores, né? A gente tem a ascensão da China. E a gente tem a guerra da Ucrânia com a Rússia que segue, né, a todo vapor. E agora o conflito de Israel, que eu aprendi aqui com o Alberto, que não é guerra, é conflito. Certo? Já aprendi, essa não vou mais esquecer. Pensando na reeleição, o que o Biden precisa dar prioridade dentro dessa agenda? Se vocês fossem o Biden e tivessem que pensar agora, o que eu vou dar prioridade para ter retorno em votos, né? Para melhorar a minha imagem e ter a chance de reeleição? Qual dessas sinucas de bico, qual dessas frentes ele tem que atuar mais fortemente? Bom, a principal frente para o eleitorado americano sempre é a frente econômica, né? A inflação derivada de Covid, a inflação derivada do conflito na Ucrânia, com o aumento dos preços da energia, isso tem causado um grande desconforto na população americana, com a percepção de perda de poder de compra, e esses fenômenos externos, eles estão ligados a essa lógica doméstica. É claro que, nas manchetes, se Biden faz esse movimento extremamente questionável, né, de voar para Israel no começo desse conflito, para fazer o quê? Foi o uso desnecessário desse ativo presidencial. Manda um Ele queimou todas as armas. Claro, que eu te falei. Claro, ele jogou, abriu. Prata, né? Não tem outra instância agora para se recorrer. Exatamente. E é claro que se o desenrolar, né, o desdobramento disso for um desdobramento como pareceu ser, que não é o mais favorável à presença de Biden, ele tinha também uma cúpula marcada com chefes, com lideranças árabes, que foi cancelada devido a esse episódio no hospital, que parece que se trata de um foguete desgovernado, né? Sim. Que espalhou combustível quando explode, né? Se me permite só um parêntese da questão econômica, que é a contenção da escalada do conflito é fundamental em termos de petróleo, né? Porque se o Irã... Que é uma grande condicionante, né? Porque se esse conflito desanda e o petróleo, a eleição do Biden... Vai pro beleléu. Biden já é um candidato fraco, sim. Ele vai chegar bastante envelhecido, mais ainda. O Partido Democrata não conseguiu construir uma alternativa à vice-presidente. Que é pior, né, Alberto? Ele é o candidato natural porque está na cadeira. Claro, ele é o candidato óbvio, não é? Sim, ele disputa a reeleição, sim, mas o Partido Democrata perdeu as eleições de meio de período, quer dizer, a Câmara hoje tem maioria republicana. Aliás, tem uma grande discussão hoje porque o presidente da Câmara foi retirado e não se consegue eleger um novo. É uma crise política interna nos Estados Unidos, uma crise mundial. O cenário não é favorável a Biden, seja qual for o desenlace. Ele chega às eleições enfraquecidas, as eleições estão aí, né? Novembro do ano que vem, nós já estamos no processo pré-primárias, os debates dos candidatos republicanos chamando bastante a atenção. Trump é o provável candidato, mas há outros candidatos bons. O DeSantis são competitivos. Enfim, o debate eleitoral, a agenda eleitoral, hoje é conduzida pelo Partido Republicano. É bastante provável que um candidato republicano ganhe. O que Biden pode fazer? Biden tenta, com esses passos no exterior, demonstrar uma capacidade americana de se manter como uma potência hegemônica. Como ele tem protagonista internacional. Como protagonista internacional, que faz com que o mundo se ordene em seu benefício, né? Mas
Aqui a gente não está falando de Hamas e nem está falando tanto de Rússia. O principal oponente dos Estados Unidos é a China. A China que é o pleiteante hegemônico, né? Na corrida tecnológica, na corrida militar, na corrida política e econômica. E vale lembrar que Xi Jinping, a liderança chinesa, organiza um encontro da iniciativa da Rota da Seda, que é aquela grande iniciativa de desenvolvimento econômico proposta pela China. Lembramos, falamos do Banco Mundial. Essa iniciativa é uma iniciativa de expansão da capacidade produtiva e de mercados da China. Não é multilateral, é da China. Tá. Esse encontro acontecendo em Beijing agora. Putin vai lá a Beijing. É a primeira visita que ele faz ao exterior. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar do papel da Rússia nesse conflito. Eu só queria que cada um falasse rapidamente se tivesse hoje, se fosse um dia de Biden. Mano, qual dessas três você ia dar prioridade? Bem, eu acho que é a frente humanitária. É tentar diminuir ao máximo possível o número de perdas civis na faixa de Gaza, porque, inclusive, do ponto de vista... Mas e as perdas humanas lá na Ucrânia? Eu estou falando de duas guerras, né? Me permita usar o termo guerra só aqui. Não, sim. Inclusive, o Biden colocou agora para o Congresso uma proposta de orçamento para os dois conflitos e para Taiwan também, né? Que também é um terceiro elemento. Pacotão. Falam sobre um possível avanço da China sobre Taiwan nesse clima global de avanços em territórios, né? Então, enfim, eu acho que o ponto do Biden é tentar justamente manter uma hegemonia americana nessa Segunda Guerra Fria, né? Porque e aí eu acho que vale o parênteses. A Primeira Guerra Fria era a guerra entre as democracias de mercado e os regimes socialistas, né? Agora a gente vê uma espécie de Segunda Guerra Fria entre as democracias de mercado de um lado e as autocracias de mercado, né? Então muda o regime econômico em relação à Primeira Guerra Fria, mas há essa tensão entre democracias e autocracias. Perfeito. E o senhor, comandante? Olha, eu penso assim, o Biden, acho que ele já virou a chave para o modo eleição. Ele já está vivendo 2024 e é o que conta. O político, ele pensa em torno da próxima eleição. Na verdade, o primeiro dia do primeiro mandato, ele já está pensando no primeiro dia do segundo mandato. Essa é que é a realidade. E ele agiu, na minha opinião, muito mais como candidato do que como estadista, porque eu concordo com a posição do professor Alberto, e eu já falei diversas vezes aqui, inclusive, na Jovem Pan. Morning Show, inclusive. E no Morning Show, o Mano lembra? Que eu acho que o Biden arriscou muito. Ele não precisava ter ido ali. Ele poderia ter enviado um representante de alto nível, um plenipotenciário. Poderia ser a Kamala, né? Poderia ser o Blinken de novo, ou um trio, o Blinken, o Lloyd Austin, que é o secretário de Estado, né? Mais o Jake Sullivan. Ele poderia mandar esse trio ali, né? Com plenos poderes. E se esse pessoal não conseguisse nada, ele entrava. Agora, a gente tem uma coisa na Marinha, vou repetir o que eu falei no Morning Show, que o comandante, ele só entra na questão em última instância, para resolver mesmo. Tá. Né? Então você deixa alguém, um preposto ali, se alguém se queimar, vão ser os prepostos, ele tem uma margem de manobra. O Biden, no momento agora, ele não tem margem de manobra nenhuma, né? Ele já decidiu. Agora, eu acho assim, só para concluir, para deixar os nossos colegas de bancada falarem. Na minha opinião, eu tenho a impressão, eu posso estar errado, que o Biden, por ser um homem da Guerra Fria, ele ainda enxerga a China como se fosse uma União Soviética 2.0. E a China é algo um pouco maior do que isso. Eu não sei se o Biden vai conseguir perceber um dia. É isso que eu tinha para falar. Tá. Então você cuidaria da ascensão da China, das agendas que eu falei? Não, ele tem que cuidar da agenda de Israel, não tenho dúvida disso, até porque tem um peso doméstico. E a ascensão da China é um contínuo nos regimes, nos governos americanos, né? Sim, isso é uma questão não vai parar. Depois do democratas, republicanos, assim, a contenção da China na reeleição, o que coloca ele em xeque, em risco, e que ele deve dar agora mais prioridade? Mas ele não tinha como não dar atenção para o caso de Israel, porque... Não é não dar atenção, mas é que nem o senhor falou, ele tinha ali outros atores dentro do executivo que ele poderia... Sim, ele poderia
poderia enviar uma comissão de alto nível, mas olha só. Cuidar de outras agendas, né? Você quer ver uma coisa importante? O Biden já errou lá atrás. Toda a obra do Kissinger e do Nixon, no sentido de separar a União Soviética e China, ele jogou na lata do lixo. Ele jogou a Rússia no colo da China praticamente. Isso não vai reverter tão fácil. Ele pegou a maior potência, aquela que está se caminhando para ser a maior potência econômica do mundo, que é a China, e aproximou de uma das maiores, pelo menos da maior potência nuclear do mundo, que é a Rússia. Para reverter isso vai ser difícil, não vai ser no mandato dele, e eu não vejo condições de visão de mundo numa pessoa, num político tão mais paroquial, que é o caso do Biden. Eu posso estar errado, mas para resolver, eu acho que é um problema muito maior do que ele. Mas ele errou já com o Irã há pouco tempo. Sim, também. Não, ele iniciou ali exatamente uma série de tropeços. Agora, o Biden, o que seria meu desejo como Biden é acabar logo com essa guerra, com esse conflito. Sim. Porque quanto mais rápido deixar Israel entrar, dar força, isolar Hezbollah, isolar Irã e fazer que Israel atinja o objetivo de aniquilar o Hamas. Se isso vai ser de uma forma rápida, rasteira, isso vai resolver um pouco a questão econômica, porque não vai levar muito tempo. Se a guerra se estender por muito tempo, e aí a chance também de outros participantes entrarem nesse meio, aí que ele está acabado e perdido. Então, o desejo dele, e eu acho que talvez por isso que ele mesmo se colocou a esse papel, um pouco emocional, menos racional, de chegar lá, pressionar e falar, entra, resolve agora. E faz isso rápido. Então eu acho que esse mais o recado. Israel vai fazer essa guerra, essa missão que ela tem com o Hamas, com a força terrestre, que vai custar para Israel muitas vidas. E isso em benefício da parte civil da faixa de Gaza, porque uma guerra terrestre ela é mais pontual, ela vai mais nos alvos, tem alvos já determinados, o comandante sabe muito bem de que se trata numa guerra dessa, e vai fazer essa limpeza. Só que, numa faixa dessa, numa estrutura dessa, não é tão rápido como o Biden quer. Não vai ser. Só a minha opinião sobre Biden, o estrago já está feito, ele pode só piorar, mas o estrago já está feito no fronte externo. A chance de Biden ser um candidato competitivo é neutralizar o outro lado, quer dizer, impedir Trump de ser um candidato, né? O Trump estão tentando, né? Estão tentando a inelegibilidade de Trump e torcer para que o candidato republicano eventual alternativo seja visto como um candidato inviável, um candidato que tenha alguma coisa que faça com que Biden pareça mais razoável. Tá. E aí agora, né, aproveitando os minutos finais aqui do programa, a gente tinha até mais pauta, mas o papo foi muito bom. A gente falou dos Estados Unidos, mas e a Rússia nessa história toda, né? Eu queria que vocês agora falassem, né, debatessem aqui o papel da Rússia nesse conflito de Israel com Hamas. Como é que fica a posição, como vocês bem pontuaram aqui, Rússia se aproximou muito da China. Rússia e China, ou seja, esse braço oriental lá do Conselho de Segurança da ONU, que foi a pauta que a gente iniciou o programa. Como é que eles estão dentro desse cenário? Bom, uma grande aproximação entre Rússia e China, né? Vamos lembrar que a Rússia é um país bicontinental, ela é um país eurasiano, ela vive um dilema entre ser europeia e ser asiática, ela se volta ao longo da longa história russa, né? Começa em 1988 em Kiev, né? Com a fundação da Rússia, sempre uma dicotomia entre olhar para o Ocidente e olhar para o seu interior, né? E claramente agora é o momento de olhar para o seu interior, para o seu lado oriental, a aproximação com a China como um aliado e como um fornecedor de informação, de inteligência e talvez até de apoio
material para a campanha da Ucrânia, ou pelo menos por parte da Coreia do Norte, que é um proxy da China, e agora a Rússia claramente alinhada com a China, e a Rússia, que é um ator presente naquela região do mundo, tem base naval na Síria, é um grande aliado da Síria, do regime de Bashar al-Assad. Foi graças à presença de tropas russas, da Força Aérea Russa, da inteligência russa, que al-Assad se manteve no poder na Síria. Para Putin já começa a se pronunciar sobre o conflito, é uma excelente oportunidade de diluir o impacto do conflito na Ucrânia. Tirar o foco, um conflito já está desgastado, que já drenou recursos humanos, materiais, de bem-estar da Europa e dos Estados Unidos, e Putin agora aparece, já que é amigo de vários desses regimes, inclusive do Irã, como um grande moderador, o que pode parecer até como um contrassenso, mas Putin sai, ou por enquanto, é o grande vencedor moral e operacional deste conflito. E se o petróleo explodir, mais ainda. Mais ainda porque a Rússia é o grande beneficiário de dois processos que para o Ocidente são aterrorizantes. O aumento dos preços de energia. A Rússia é um grande detentor de reservas de petróleo, de gás natural, um grande fornecedor. E outro, do aquecimento global. Então, nós temos que lembrar que a Rússia é o maior país do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados, e uma boa parte do seu território de solos congelados. Com o aquecimento global, os solos congelados da Rússia, o permafrost, passa a ser um solo fértil. A Rússia passa a ter controle do Oceano Ártico, com a navegação permanente daquele espaço geográfico, né, que tem gelo o tempo todo, mas que com aquecimento global... sempre foi um problema para eles. Para eles, então, a Rússia hoje é o grande beneficiário das pautas que são as pautas negativas para o Ocidente. Alguma contribuição, comandante? Não, eu acho um aspecto interessante também, né, só complementando, que o pessoal acha que a colaboração entre russos e iranianos na Síria é total. Não é total, eles competem um pouco, e a Rússia, ela tem assim um papel muito importante na segurança de Israel, na medida que eles são uma contenção aí ao Irã pela própria competição. Eu não sei, é difícil cravar alguma coisa, porque é o que a gente estava discutindo nos bastidores, o relacionamento do Bibi com o Putin foi bom. Bibi é ótimo. É do Benjamin Netanyahu. Mas é mais fácil falar Bibi, né, gente? Então é difícil saber, é difícil cravar, porque... vocês vão concordar comigo uma coisa. A gente fala uma coisa hoje, faz um prognóstico, o dia de amanhã muda tudo. Sim. E a gente passa por nada. Eu não consigo cravar nada nesse aspecto aí. Mas eu concordo com o professor Alberto. A gente, primeiro, Putin sai como o cara da guerra por vários motivos. Além dele poder agora dar lição de moral para os outros e chamar a atenção do Biden, o que é trágico. Ele está conseguindo reverter a situação econômica totalmente para o país dele. Porque tem também a questão de grãos. Uhum. Tem a questão que a Rússia agora vai ser fornecedora terrestre. E até vai competir com a gente. Até nós entramos aqui nessa história. Brasil, que hoje fornece uma grande parte dos grãos para a China, vai competir com a Rússia. Porque a Rússia... numa linha terrestre, vai fornecer, e esses acordos que foram tratados agora, também entre eles, para aumentar o número de fornecimento. Então, a Rússia tem para onde escoar a produção, que escoava para outros lados e tem embargo em alguns lugares que não pode mais, tem para onde ir com gás. Uhum. Então, ele está solucionando, numa tacada só, ele está solucionando vários problemas, inclusive o problema econômico, problema militar e problema moral. Sim. Ele está acabando de limpar a área dele com um conflito que caiu no colo dele e com erros estratégicos fundamentais do Biden. Exatamente. Você, mano. O que eu acho que vale destacar é que um mundo com Putin forte, do ponto de vista de valores, é algo que assusta aqueles que amam a liberdade, a democracia, os direitos humanos, a liberdade de expressão, enfim, os valores que fundam
o modo de vida que todos nós cultivamos. É um mundo mais autoritário. E isso é um grande risco para a segurança, inclusive, de todos nós. Pois é, mas esse grande risco, rapidamente, não é só da Rússia, é da China. É desse casamento Rússia e China aí. Exato. Dessa dobradinha. É dessa Segunda Guerra Fria entre democracias de mercado e autocracias de mercado. Ou seja, parece que a Primeira Guerra Fria acabou com uma disputa sobre modelos econômicos. Sim. O capitalismo venceu. Porque enquanto o Biden ia para Israel, Putin foi para Beijing, para a China. Qual o recado que eles passaram com esse encontro do Putin com o Xi? Você começou a falar depois, a gente parou. Qual o recado que se passa disso aí? O que a gente pode entender desse encontro? Passa que eles estão cada vez mais associados, cada vez mais próximos. Sim. E garantindo um ao outro. Ali está um casamento perfeito. Sim. E fortalecido. E a Rússia, que era um país destinado a se tornar de novo uma potência regional, volta a ter um papel proeminente no mundo. E esse conflito no Oriente Médio, do modo como se desenhava anteriormente, era para uma predominância, com os acordos de Abrão, dos Estados Unidos. E agora a Rússia volta a ser um ator importante, até com esse poder moral, com esse poder econômico, com esse poder estratégico de alguma maneira, diluir, né? Evitar a escalada do conflito. Agora, o que nós temos que ver é que o Brasil está imerso nisso, né? Os BRICS, que nasceram como o BRIC, né? Como um arranjo econômico casual, hoje adquiriu uma conotação política e ideológica em que prepondera o interesse chinês, em que agora vem o interesse russo político global. Lembra, a Rússia estava destinada a ser uma potência regional, ela voltou a ser uma potência global. Com a entrada de novos membros, o Irã, por exemplo, nós temos aí, talvez, um bloco autocrático no qual o Brasil está profundamente imerso e vinculado. Então, eu não sei aqui se a gente deve ter um questionamento sobre e eu acho modelo. Que um ponto extremamente perigoso que deve motivar muita reflexão de todos nós é que, como eu disse, na Primeira Guerra Fria houve uma disputa de modelo econômico, o capitalismo venceu. Agora são democracias contra autocracias de mercado. Ou seja, o grande conflito é político. E num momento em que, nas grandes democracias, há a emergência e o surgimento, o crescimento, a consolidação de movimentos populistas. Uhum. Então, isso coloca muito em crise os valores da democracia que sustentam o pluralismo das sociedades modernas. Tá, em um minuto, porque a gente também está acabando o nosso tempo, vocês acham que tanto a Rússia quanto foi a Rússia e a China que se abstiveram no voto lá da resolução do Brasil na ONU. Eles tomaram essa atitude por conta do Brasil ser um parceiro no BRICS para não criar aí algum tipo de problema nessa relação dentro do BRICS ou não? Não teve nada a ver? Eu acho que criaram o custo moral para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, exatamente. Deixaram na mão dos Estados Unidos. Ele que vai ter que arcar com o Foi veto. pensado, então. Claro. E é uma grande contradição do discurso do Biden, que é um defensor do multilateralismo. Né? Porque no momento em que temos uma crise aguda no mundo, que precisamos do Conselho de Segurança funcionando, os Estados Unidos foi a força dissonante que vetou o acordo. Ou seja, é muito contraditório e, do ponto de vista dessa disputa de valores de sistema político, acaba sendo um elemento a mais na contradição dos Estados Unidos e do Biden. Os Estados Unidos não poderiam aprovar isso. Se fosse aprovado, o Biden ia estar lá no Oriente Médio para não fazer nada, né? Volta para casa, vamos esperar ver como o corredor humanitário funciona. Então não fazia sentido. A Rússia não pensou... E a Rússia e a China sabiam que isso acontecia. Então a Rússia não foi pela... Se ele manda um secretário... Conclusão, não foi pela boa relação do BRICS com o Brasil que a Rússia se absteve, foi para deixar o abacaxi na mão dos Estados Unidos. Não tem boa relação. Você vê que o timing da visita do Biden foi ruim para tudo. Eu adoraria continuar
Tá muito bom o papo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer demais. Eu tenho certeza que quem está em casa aprendeu muito com esse programa, assim como eu, né? E agradecer demais a sua audiência. A gente espera voltar no próximo sábado, no próximo final de semana aí, com boas notícias com relação a este conflito. E a gente deseja aqui para vocês uma semana muito abençoada, com muita saúde e paz. Obrigada mais uma vez pela audiência. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.